Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Parte 3, sobre a Semântica Histórica da Experiência. Capítulo 14, Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa. Duas categorias históricas. 1. Observação metodológica preliminar. Abre aspas. Já que se fala tão mal das hipóteses, se deveria pelo menos uma vez tentar iniciar uma história sem hipóteses. Não se pode dizer que alguma coisa é sem se dizer o que ela é. Ao refletir sobre os fatos, já os estamos relacionando com conceitos, e certamente não é indiferente saber quais sejam esses conceitos. Fecha aspas. Com estas palavras, Friedrich Schlegel tira as conclusões de um século de considerações teóricas sobre o que a história é, como ela é conhecida e como deve ser escrita. No final deste esclarecimento histórico, fruto também de uma história percebida como progressista, descobre-se a história em si. Em poucas palavras, trata-se de uma categoria transcendental, pois reúne as condições de possibilidade de uma história e de seu conhecimento. Desde então, tornou-se impossível, embora ainda se tente com frequência, tratar cientificamente a história sem que se tenha uma ideia precisa das categorias pelas quais ela se expressa. Quando o historiador mergulha no passado, ultrapassando suas próprias vivências e recordações, conduzido por perguntas, mas também por desejos, esperanças e inquietudes, ele se confronta primeiramente com vestígios que se conservaram até hoje e que em maior ou menor número chegaram até nós. Ao transformar esses vestígios em fontes que dão testemunho da história que deseja apreender, o historiador sempre se movimenta em dois planos. Ou ele analisa fatos que já foram anteriormente articulados na linguagem, ou então, com a ajuda de hipóteses e métodos, reconstrói fatos que ainda não chegaram a ser articulados, mas que ele revela a partir desses vestígios. No primeiro caso, os conceitos tradicionais da linguagem, das fontes, servem-lhe de acesso heurístico para compreender a realidade passada. No segundo, o historiador serve-se de conceitos formados e definidos posteriormente, isto é, de categorias científicas que são empregadas sem que sua existência nas fontes possa ser provada. Trata-se, então, de conceitos ligados às fontes e às categorias científicas do conhecimento, que é preciso distinguir e que podem estar associados entre si, mas não o estão necessariamente. Muitas vezes, um mesmo termo designa o conceito e a categoria histórica. Então, torna-se mais importante estabelecer a diferença nas maneiras de usá-lo. A história dos conceitos mede e estuda essa diferença ou convergência entre os conceitos antigos e as atuais categorias do conhecimento. Nesse sentido, a história dos conceitos, por mais específicos que possam ser seus próprios métodos, e apesar de sua riqueza empírica, é uma espécie de propedêutica para uma teoria científica da história. Ela leva a teoria da história. No que segue, se fala de espaço de experiência e de horizonte de expectativa, como categorias históricas. Mas, desde já, deve ficar claro que essas duas expressões não são analisadas como conceitos da linguagem das fontes. Renunciaremos conscientemente a deduzir a origem histórica dessas expressões, de certa forma, contrariando a exigência metodológica a que o historiador profissional dos conceitos deve submeter-se. Na investigação, existem situações em que o abster-se de perguntas sobre a gênese histórica pode aguçar mais o olhar que se dirige à própria história. Em todo caso, a pretensão sistemática que aspira o nosso procedimento se torna mais clara quando, em um primeiro momento, renuncia-se a historiar a própria posição. Já do emprego cotidiano das palavras se depreende que nem experiência nem expectativa, como expressões, nos transmitem uma realidade histórica,
como fazem, por exemplo, as designações ou denominações históricas. Denominações como Acordo de Potsdam, Economia Escravista Antiga ou Reforma apontam claramente para acontecimentos, situações ou processos históricos. Já experiência e expectativa não passam de categorias formais. Elas não permitem deduzir aquilo de que se teve experiência e aquilo que se espera. A abordagem formal que tenta decodificar a história com essas expressões polarizadas só pode pretender delinear e estabelecer as condições das histórias possíveis, não as histórias mesmas. Trata-se de categorias do conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade de uma história. Em outras palavras, todas as histórias foram constituídas pelas experiências vividas e pelas expectativas das pessoas que atuam ou que sofrem. Com isso, porém, ainda nada dissemos sobre uma história concreta, passada, presente ou futura. Esta propriedade da formalidade, nossas categorias compartilham com numerosas outras expressões da ciência histórica. Basta lembrar senhor e escravo, amigo e inimigo, guerra e paz, forças produtivas e condições de produção, ou ainda a categoria do trabalho social, a geração política, as estruturas de uma organização, as unidades de ação social ou política, ou a categoria de fronteira do espaço e do tempo. Sempre se trata de categorias que nada dizem ainda sobre uma determinada fronteira, uma determinada constituição, etc. Mas o fato de se poder questionar e expor essa fronteira, essa constituição ou essa experiência já pressupõe o uso categorial das expressões. É verdade que quase todas as categorias formais que acabamos de mencionar se caracterizam por serem, ao mesmo tempo, ou por terem sido conceitos históricos, isto é, econômicos, políticos ou sociais, procedentes do mundo da vida. Neste sentido, elas talvez compartilhem da vantagem daqueles conceitos teóricos que, em Aristóteles, a partir da compreensão da própria palavra, ainda transmitiam uma visão intuitiva que superava o mundo cotidiano da política. Mas é claro que é possível diferenciar e estabelecer gradações na lista de categorias formais que derivam do mundo pré-científico da vida e de seus conceitos políticos e sociais. Quem haveria de negar que expressões como democracia, guerra e paz, dominação e servidão são mais cheias de vida, mais concretas, mais sensíveis e mais intuitivas do que nossas duas categorias, experiência e expectativa? Manifestamente, as categorias experiência e expectativa pretendem um grau de generalidade mais elevado, dificilmente superável, mas seu uso é absolutamente necessário. Como categorias históricas, elas equivalem às de espaço e tempo. Isso pode ser fundamentado sistematicamente. Plenos de realidade, os conceitos mencionados se apresentam como categorias alternativas, portanto, como conceitos que se excluem, constituindo campos semânticos mais concretos, cada vez mais estreitamente delimitados, mesmo que permaneçam estreitamente relacionados entre si. Assim, a categoria do trabalho remete ao ócio, a da guerra à paz e vice-versa. A fronteira remete a um espaço interior e outro exterior, uma geração política a outra ou a seu correlato biológico. As forças produtivas, as relações de produção, a democracia, a monarquia, etc. O par de conceitos, experiência e expectativa é manifestamente de outra natureza. Não propõe uma alternativa. Não se pode ter um sem o outro. Não há expectativa sem experiência. Não há experiência sem expectativa. Sem que se pretenda estabelecer aqui uma hierarquização estéril, pode-se, não obstante, afirmar que todas as categorias que falam de condições de possibilidade histórica podem ser utilizadas individualmente, mas nenhuma delas é concebível sem que esteja constituída também por experiência e expectativa. Assim,
Nossas duas categorias indicam a condição humana universal, ou, se assim o quisermos, remetem ao dado antropológico prévio, sem o qual a história não seria possível ou não poderia sequer ser imaginada. Novalis, outra testemunha maior de uma época em que a teoria da história alçou o voo antes de se consolidar nos sistemas idealistas, formulou isto uma vez no Heinrich von Ofterdingen. Aí, referindo-se à descoberta da história no século XVIII, dizia que o verdadeiro sentido das histórias dos homens só veio a desenvolver-se mais tarde. Só quando se é capaz de abarcar uma grande sequência com um único olhar e não se toma tudo ao pé da letra, nem se procura confundir de forma petulante, só então é que, abre aspas, se chega a perceber a ligação secreta entre o antigo e o futuro, e se aprende a compor a história a partir da esperança e da recordação. Fecha aspas. História, Geschichte, não significava ainda, antes de tudo, o passado, como haveria mais tarde de significar sob a égide da elaboração científica. Indicava a vinculação secreta entre o antigo e o futuro, cuja conexão só se pode reconhecer depois de se haver aprendido a compor a história a partir dos dois modos de ser, o da recordação e o da esperança. Sem prejuízo da origem cristã dessa maneira de ver, aqui nos encontramos diante de um caso autêntico daquela determinação transcendental da história a que me referi no início. As condições da possibilidade da história real são, ao mesmo tempo, as condições do seu conhecimento. Esperança e recordação, ou mais genericamente, expectativa e experiência, pois a expectativa abarca mais que a esperança e a experiência mais profunda que a recordação. São constitutivas ao mesmo tempo da história e de seu conhecimento, e certamente o fazem mostrando e produzindo a relação interna entre passado e futuro, hoje e amanhã. Com isso, chega a minha tese. Experiência e expectativa são duas categorias adequadas para nos ocuparmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e futuro. São adequadas também para se tentar descobrir o tempo histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem as ações concretas no movimento social e político. Para citarmos um exemplo simples, a experiência da execução de Carlos I abriu, mais de um século depois, o horizonte de expectativas de Turgot, quando ele insistiu com Luís XVI que realizasse as reformas que o haveriam de preservar de um destino semelhante. O alerta de Turgot ao seu rei não encontrou eco, mas entre a Revolução Inglesa passada e a Revolução Francesa futura, foi possível descobrir e experimentar uma relação temporal que ia além da mera cronologia. A história concreta amadurece em meio a determinadas experiências e determinadas expectativas. Mas nossos dois conceitos não se encontram apenas na execução concreta da história, na medida em que a fazem avançar. Como categorias, elas fornecem as determinações formais que permitem que o nosso conhecimento histórico decifre essa execução. Eles remetem à temporalidade do homem e, com isto, de certa forma, meta-historicamente, a temporalidade da história. Tentarei esclarecer essa tese em dois passos. Primeiramente, esboçarei a dimensão meta-histórica. Em que medida a experiência e expectativa, como um dado antropológico, são condições para as histórias possíveis? Em segundo lugar, tentarei mostrar historicamente que a coordenação entre experiência e expectativa deslocou-se e modificou-se no transcurso da história. Se o conseguir, terei demonstrado que o tempo histórico não apenas é uma palavra sem conteúdo, mas também uma grandeza que se modifica com a história e cuja modificação pode ser deduzida da coordenação variável entre experiência e expectativa. 2. Espaço de experiência e horizonte expectativa como categorias meta-históricas. Inicio com a explicação do significado meta-histórico.
e, nesse sentido antropológico de nossas categorias. Peço a compreensão dos leitores, pois só posso apresentar um rápido esboço. Mesmo assim, vou correr o risco, a fim de melhor apresentar as provas. Se nossas expressões fossem aplicadas à investigação empírica sem uma determinação meta-histórica que torne manifesta a temporalidade da história, logo haveríamos de cair no turbilhão sem fim de sua historicização. Por isso, vamos tentar algumas propostas de definição. A experiência é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto as formas inconscientes de comportamento que não estão mais ou que não precisam mais estar presentes no conhecimento. Além disso, na experiência de cada um, transmitida por gerações e instituições, sempre está contida e é conservada uma experiência alheia. Nesse sentido, também a história é desde sempre concebida como conhecimento de experiências alheias. Algo semelhante se pode dizer da expectativa. Também ela é, ao mesmo tempo, ligada à pessoa e ao interpessoal. Também a expectativa se realiza no hoje, é futuro presente, voltado para o ainda não, para o não experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Esperança e medo, desejo e vontade, a inquietude, mas também a análise racional, a visão receptiva ou a curiosidade fazem parte da expectativa e a constituem. Apesar de se relacionarem, não são conceitos simétricos, complementares, que coordenem passado e futuro como se fossem imagens especulares recíprocas. Pelo contrário, experiência e expectativa possuem formas de ser diferentes. Isto pode ser explicado por uma frase do conde Reinhardt, que em 1820, depois do inesperado retorno da Revolução na Espanha, escreveu a Goethe, abre aspas, tendes toda a razão, meu caro amigo, no que dizeis a respeito da experiência. Para os indivíduos ela sempre chega tarde demais. Para os governos e para os povos ela nunca está disponível. Fecha aspas. O diplomata francês retomava uma expressão de Goethe que se havia imposto naquele momento, por exemplo, em Hegel, e que provava a impossibilidade de se aplicar diretamente às lições da história. Quero chamar a atenção para o trecho a seguir, independentemente da situação histórica em que foi concebido. Abre aspas. Isto acontece porque a experiência já feita se apresenta concentrada em um ponto, ao passo que a experiência a ser feita se estende por minutos, horas, dias, anos e séculos. Por conseguinte, o semelhante nunca parece ser semelhante, porque num caso só se considera o todo e no outro só as partes isoladas. Fecha aspas. Passado e futuro jamais chegam a coincidir, assim como a expectativa jamais pode ser deduzida totalmente da experiência. Uma experiência, uma vez feita, está completa na medida em que suas causas são passadas, ao passo que a experiência futura, antecipada como expectativa, se decompõe em uma infinidade de momentos temporais. Nossa descrição metafórica corresponde a esse resultado percebido pelo conde Reinhardt. O tempo, como se sabe, de qualquer modo não pode ser expresso a não ser em metáforas espaciais, mas evidentemente é mais claro falar-se de espaço de experiência e de horizonte de expectativas do que do contrário, de horizonte de experiência e espaço de expectativa, embora estas expressões também não deixem de ter sentido. O que aqui importa é mostrar que a presença do passado é diferente da presença do futuro. Tem sentido se dizer que a experiência proveniente do passado é espacial, porque ela se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de tempos anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja referência a um antes e um depois. Não existe uma experiência cronologicamente mensurável, embora possa ser datada conforme aquilo que lhe deu origem, porque a cada momento ela é composta de tudo que se pode recordar da própria vida ou da vida de outros. Cronologicamente, toda experiência salta por cima dos tempos. Ela não cria continuidade no sentido de uma elaboração aditiva do passado.
Utilizando uma imagem de Christian Mayer, pode ser comparada ao olho mágico de uma máquina de lavar, atrás do qual, de vez em quando, aparece esta ou aquela peça colorida de toda a roupa que está contida na cuba. E vice-versa, é mais exato nos servirmos na metáfora do horizonte de expectativa em vez de espaço de expectativa. O horizonte quer dizer aquela linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado. A possibilidade de se descobrir o futuro, apesar de os prognósticos serem possíveis, se depara com um limite absoluto, pois ela não pode ser experimentada. Está ilustrado por uma piada política. Abre aspas. O comunismo já pode ser visto no horizonte, declara Khrushchev em um discurso. A parte de um ouvinte. Camarada Khrushchev, o que é horizonte? Procure no dicionário, responde Nikita Sergeyevich. Desejoso de esclarecimento, o ouvinte, ao chegar em casa, encontra em uma enciclopédia a seguinte explicação. Horizonte, uma linha imaginária que separa o céu e a terra e que se torna mais distante quando dela nos aproximamos. Fecha aspas. Sem prejuízo do xiste político, também aqui se pode mostrar que o que separa para o futuro está claramente limitado de uma forma diferente do que o que foi experimentado no passado. As expectativas podem ser revistas, as experiências feitas são recolhidas. Das experiências, se pode esperar hoje que elas se repitam e sejam confirmadas no futuro. Mas uma expectativa não pode ser experimentada de igual forma. É claro que nossa expectativa do futuro, quer seja portadora de esperança ou de angústia, quer preveja ou planeje, pode refletir-se na consciência. Nesse sentido, a expectativa também pode ser objeto de experiência. Mas nem as situações, nem os encadeamentos de ações visadas pela expectativa podem também ser, desde já, objeto da experiência. O que distingue a experiência é o haver elaborado acontecimentos passados, é o poder torná-los presentes, o estar saturada de realidade, o incluir em seu próprio comportamento as possibilidades realizadas ou falhas. Insisto, não se trata, pois, de simples conceitos opostos. Pelo contrário, eles indicam maneiras desiguais de ser e de tensão que daí resulta pode ser deduzido algo como tempo histórico. Isto pode ser ilustrado com o auxílio de uma observação corrente. A heterogeneia dos fins, abre aspas. Em primeiro lugar, as coisas acontecem diferente, em segundo lugar, diferente do que se pensa, fecha aspas. Esta determinação específica da sequência temporal histórica baseia-se na diferença entre experiência e expectativa. Uma não pode ser transformada tranquilamente na outra. Mesmo que este resultado seja formulado como uma proposição irrefutável da experiência, dele não podem ser deduzidas expectativas rigorosas. Quem acredita poder deduzir suas expectativas apenas da experiência está errado. Quando as coisas acontecem diferentemente do que se espera, recebe-se uma lição. Mas quem não baseia suas expectativas na experiência também se equivoca. Poderia ter se informado melhor. Estamos diante de uma aporia que só pode ser resolvida com o passar do tempo. Assim, a diferença entre as duas categorias nos remete a uma característica estrutural da história. Na história, sempre ocorre um pouco mais ou um pouco menos do que está contido nas premissas. Este resultado nada tem de surpreendente. Sempre as coisas podem acontecer diferentemente do que se espera. Esta é apenas uma formulação subjetiva daquele resultado objetivo de que o futuro histórico nunca é o resultado puro e simples do passado histórico. Mas é necessário que se diga, também pode ser diferente da experiência adquirida. Seja porque a experiência contém recordações errôneas que podem ser corrigidas, seja porque novas experiências abriram perspectivas diferentes. Aprendemos com o tempo, reunimos novas experiências.
Portanto, também as experiências já adquiridas podem modificar-se com o tempo. Os acontecimentos de 1933 aconteceram de uma vez por todas, mas as experiências baseadas neles podem mudar com o correr do tempo. As experiências se superpõem, se impregnam umas das outras. E mais, novas esperanças ou decepções retroagem, novas expectativas abrem brechas e repercutem nelas. Eis a estrutura temporal da experiência, que não pode ser reunida sem uma expectativa retroativa. Bem diferente a estrutura temporal da expectativa, que não pode ser adquirida sem a experiência. Expectativas baseadas em experiências não surpreendem quando acontecem. Só pode surpreender aquilo que não é esperado. Então, estamos diante de uma nova experiência. Romper o horizonte de expectativa cria, pois, uma experiência nova. O ganho de experiência ultrapassa, então, a limitação do futuro possível, tal como pressuposta pela experiência anterior. Assim, a superação temporal das expectativas organiza nossas duas dimensões de uma maneira nova. Resumo deste longo discurso é a tensão entre experiência e expectativa que, de uma forma sempre diferente, suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo histórico. Isto se pode mostrar com particular clareza para apresentarmos um último exemplo na estrutura de um prognóstico. O teor de verossimilhança de um prognóstico não se baseia, em primeiro lugar, naquilo que alguém espera. É possível se esperar também o inverossímil. A verossimilhança de um futuro previsto decorre, em primeiro lugar, dos dados anteriores do passado, cientificamente organizados ou não. O que antecede é o diagnóstico, no qual estão contidos os dados da experiência. Visto dessa maneira, o que estende o horizonte de expectativa é o espaço de experiência aberto para o futuro. As experiências liberam os prognósticos e os orientam, mas os prognósticos também são determinados pela necessidade de se esperar alguma coisa. Voltada para um campo de ação mais amplo ou mais estreito, a previsão libera expectativas, a que se misturam também temor ou esperança. As condições alternativas têm que ser levadas em conta, pois sempre entram em jogo possibilidades que contêm mais do que a realidade futura é capaz de cumprir. Assim, um prognóstico abre expectativas que não decorrem apenas da experiência. Fazer um prognóstico já significa modificar a situação de onde ele surge. Noutras palavras, o espaço de experiência anterior nunca chega a determinar o horizonte de expectativa. Por isso, não se pode conceber uma relação estática entre espaço de experiência e horizonte de expectativas. Eles constituem uma diferença temporal no hoje, na medida em que entrelaçam passado e futuro de maneira desigual. Consciente ou não, a conexão que criam, modificando-se, possui uma estrutura de prognóstico. Talvez tenhamos ressaltado uma característica do tempo histórico que pode indicar sua capacidade de se modificar. 3. A mudança histórica na relação entre experiência e expectativa. É chegado o momento de aplicarmos nossas duas categorias à história. Minha tese afirma que na era moderna a diferença entre experiência e expectativa aumenta progressivamente, ou melhor, só se pode conceber a modernidade como um tempo novo a partir do momento em que as expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências feitas até então. Com isto, não está resolvido ainda o problema de saber se se trata de história objetiva ou apenas de sua reflexão subjetiva, pois as experiências passadas sempre contêm resultados objetivos que passam a fazer parte de seu modo de elaboração. Isso, naturalmente, também exerce um efeito sobre as expectativas passadas. Consideradas apenas como posições voltadas para o futuro, pode ser que elas tenham possuído apenas uma espécie de realidade psíquica. Como força motriz, no entanto, sua eficácia
não é menos real do que o efeito das experiências elaboradas, uma vez que as expectativas produziram novas possibilidades às custas das realidades que se desvaneceram. Mencionemos, pois, antes de tudo, alguns dados objetivos. Eles podem ser agrupados facilmente a partir do ponto de vista da história social. O mundo camponês, que em muitos lugares da Europa abrigava há 200 anos até 80% das pessoas, vivia em consonância com os ciclos da natureza. Se abstrairmos a organização social, as oscilações de vendas, sobretudo dos produtos agrícolas no comércio de longa distância, e também as oscilações monetárias, a vida cotidiana permanecia marcada pelo que era oferecido pela natureza. A colheita, boa ou má, dependia do sol, do vento e do clima, e as habilidades que precisavam ser aprendidas eram transmitidas de uma geração a outra. As inovações técnicas, que também existiam, impunham-se com tamanha lentidão que não provocavam nada capaz de promover uma ruptura na vida. As pessoas se adaptavam a elas sem que o arsenal da experiência anterior se modificasse. Mesmo as guerras eram experimentadas como enviadas ou permitidas por Deus. O mesmo se pode dizer também do mundo urbano dos artesãos, cujas regras corporativas, por mais restritivas que fossem no plano individual, existiam justamente para que tudo continuasse como era. O fato de serem experimentadas como restritivas já pressupõe o novo horizonte de expectativa de uma economia mais livre. Esta é uma imagem fortemente simplificada, mas suficientemente clara para o problema com que nos ocupamos. As expectativas que eram ou que podiam ser alimentadas no mundo metade camponês, metade artesanal, aqui descrito, eram inteiramente sustentadas pelas experiências dos antepassados, que passavam a ser também a dos descendentes. Quando alguma coisa mudava, tão lenta e vagarosa era a mudança que a ruptura entre a experiência adquirida até então e uma expectativa ainda por ser descoberta não chegava a romper o mundo da vida que se transmitia. Esta constatação de uma transição quase perfeita das experiências passadas para as expectativas vindouras não pode ser aplicada de igual maneira a todas as camadas sociais. No mundo da política, com sua crescente mobilização dos meios do poder, no movimento das cruzadas, ou mais tarde na colonização ultramarina, para mencionarmos somente dois acontecimentos importantes, e ainda no mundo do espírito, em virtude da Revolução Copernicana e na esteira das invenções técnicas do começo da modernidade, é preciso supor uma diferença ampla e consciente entre a experiência transmitida e a nova expectativa que se manifesta. Abre aspas, quanto maiores os erros no passado, tanto maiores também os motivos de esperança no futuro. Fecha aspas, dizia Bacon. Sobretudo, lá onde, em uma geração, o espaço de experiência foi como que dinamitado, todas as expectativas tinham que se tornar inseguras e novas precisavam ser criadas. A partir do Renascimento e da Reforma, esta tensão dilacerante foi penetrando em camadas sociais cada vez mais numerosas. Enquanto a doutrina cristã dos últimos fins impunha limites intransponíveis ao horizonte de expectativa, ou seja, até meados do século XVII aproximadamente, o futuro permanecia atrelado ao passado. A revelação bíblica, gerenciada pela Igreja, envolvia de tal forma a tensão entre experiência e expectativa que elas não podiam separar-se. Ocupemo-nos com isto rapidamente. As expectativas que se projetavam para além de toda experiência vivida não se referiam a este mundo. Estavam voltadas para o assim chamado além, apocalipticamente concentradas no fim do mundo como um todo. Nada se perdia quando mais uma vez se verificava que uma profecia do fim deste mundo não se realizava. Uma profecia não realizada sempre podia ser reiterada. E mais, o erro
manifestado pelo não cumprimento de tal expectativa, passava a ser uma prova de que a profecia apocalíptica do fim do mundo haveria de ocorrer da próxima vez com mais probabilidade. A estrutura repetitiva da expectativa apocalíptica garantia que as experiências contrárias aqui embaixo fossem imunizadas. Elas atestavam retrospectivamente o contrário daquilo que a princípio pareciam afirmar. Tratava-se, pois, de expectativas que não podiam ser desfeitas por nenhuma experiência contrária, porque se estendiam para além deste mundo. Este resultado, hoje difícil de ser racionalmente compreendido, também pode ser explicado. De uma expectativa frustrada do fim do mundo até a seguinte, passavam-se gerações, de modo que a retomada de uma profecia do fim do mundo ficava incrustada no ciclo natural das gerações. Assim, as experiências terrenas de longo prazo nunca colidiam com as expectativas que se estendiam até o fim do mundo. Na oposição entre expectativa cristã e experiência terrena, ambas permaneciam relacionadas entre si, sem que uma fosse refutada pela outra. A escatologia podia se reproduzir se o espaço de experiência neste mundo não se modificasse fundamentalmente. Esta só veio a modificar-se com a descoberta de um novo horizonte de expectativa, o que terminou ganhando a forma do conceito de progresso. Do ponto de vista da terminologia, o profectus espiritual foi substituído por um progressus mundano. O objetivo de uma perfeição possível, que antes só podia ser alcançado no além, foi posto a serviço de um melhoramento da existência terrena, que permitiu que a doutrina dos últimos fins fosse ultrapassada, assumindo-se o risco de um futuro aberto. Por último, o objetivo da perfeição foi temporalizado, primeiramente por Leibniz, e trazido para o nível do acontecer mundano. Progressus est in infinitum perfectionis. Abre aspas. O progresso é para a perfeição infinita. Fecha aspas. Ou ainda como concluiu Lessing, abre aspas, creio que a todas as coisas que criou, o Criador tinha que dar a capacidade de aperfeiçoar-se, a fim de que tudo pudesse permanecer no estado de perfeição em que foi criado. Fecha aspas. A esta temporalização da doutrina da perfeição correspondeu, na França, a formação da palavra perfectionnement, aperfeiçoamento, que havia sido subordinada, especialmente por Rousseau, à noção histórica fundamental de uma perfectibilidade do homem. Desde então, toda a história pôde ser concebida como um processo de contínuo e crescente aperfeiçoamento. Apesar das recaídas e rodeios, ele teria que ser planejado e posto em prática pelos homens. Desde então, os fins continuam a ser estabelecidos de geração em geração, e os efeitos previstos no plano ou no prognóstico se transformam em elementos de legitimação da ação política. Em suma, a partir de então, o horizonte de expectativa passa a incluir um coeficiente de mudança que se desenvolve com o tempo. Mas não foi só o horizonte de expectativa que adquiriu uma qualidade historicamente nova e pôde ser utopicamente ultrapassado. Também o espaço da experiência passou por modificações cada vez maiores. O conceito de progresso só foi criado no final do século XVIII, quando se procurou reunir grande número de novas experiências dos 3 séculos anteriores. O conceito de progresso único e universal nutria-se de muitas novas experiências individuais de progressos setoriais que interferiam com profundidade cada vez maior na vida cotidiana e que antes não existiam. Menciona a Revolução Copernicana, o lento desenvolvimento da técnica, o descobrimento do globo terrestre e de suas populações vivendo em diferentes fases de desenvolvimento e, por último, a dissolução do mundo feudal pela indústria e o capital. Todas essas experiências remetiam à contemporaneidade do não contemporâneo, ou, inversamente,
ao não contemporâneo no contemporâneo. Nas palavras de Friedrich Schlegel, tentando expressar o moderno, dar Neuzeitlich da história experimentada como progresso. Abre aspas. O verdadeiro problema da história é a desigualdade dos progressos nos diferentes componentes da cultura humana como um todo, particularmente a enorme divergência que separa os níveis de formação intelectual e moral. Fecha aspas. O progresso reunia, pois, experiências e expectativas afetadas por um coeficiente de variação temporal. Um grupo, um país, uma classe social tinham consciência de estar à frente dos outros, ou então procuravam alcançar os outros ou ultrapassá-los. Aqueles dotados de uma superioridade técnica olhavam de cima para baixo o grau de desenvolvimento dos outros povos, e quem possuísse um nível superior de civilização julgava-se no direito de dirigir esses povos. Na hierarquia dos estamentos via-se uma classificação estática que o impulso das classes progressistas deveria ultrapassar. Os exemplos podem ser multiplicados ao infinito. O que nos importa aqui, antes de tudo, é lembrar que o progresso estava voltado para uma transformação ativa deste mundo, e não do além, por mais numerosas que possam ser, do ponto de vista intelectual, as conexões entre o progresso e uma expectativa cristã do futuro. A novidade era a seguinte: as expectativas para o futuro se desvincularam de tudo quanto as antigas experiências haviam sido capazes de oferecer. E as experiências novas, acrescentadas desde a colonização ultramarina e o desenvolvimento da ciência e da técnica, já não eram suficientes para servir de base a novas expectativas para o futuro. A partir de então, o espaço de experiência deixou de estar limitado pelo horizonte de expectativa. Os limites de um e de outro se separaram. Afirmar que nenhuma experiência anterior pode servir de objeção contra a natureza diferente do futuro torna-se quase uma lei. O futuro será diferente do passado, vale dizer, melhor. Todo o esforço de Kant, como filósofo da história, esteve voltado para ordenar as objeções da experiência contra isso, de forma a confirmar a expectativa do progresso. Como expressou em certa ocasião, ele se opôs à tese de que, abre aspas, tudo continuaria sendo como sempre havia sido, fecha aspas, e que, portanto, nada se podia predizer de historicamente novo. Esta frase encerra uma inversão total das formas comuns de predição histórica. Quem, até agora, não havia se envolvido com profecias, mas sim com prognósticos, os deduzia do espaço da experiência do passado, cujos dados eram pesquisados e, em maior ou menor grau, estendidos para o futuro. Como, no fundo, tudo iria permanecer como sempre fora, se podia dar ao luxo de predizer o futuro. Foi assim que argumentou Maquiavel, quando disse que, abre aspas, quem quiser prever o futuro tem que olhar para o passado, pois todas as coisas da terra têm, desde sempre, semelhança com as coisas passadas. Fecha aspas. Também, David Hume apresenta um argumento semelhante quando se interroga se a forma de governo britânico se aproximaria da monarquia absoluta ou da república. Ele ainda se movimentava na rede das categorias aristotélicas, que impunha um limite finito às formas possíveis de organização. Os políticos, mais que todos, atuavam conforme esse modelo. Kant, que criou a expressão progresso, aponta a mudança de rumo de que se trata aqui. Uma predição que espere fundamentalmente o mesmo não é para ele um prognóstico, pois contradiz sua expectativa de que o futuro seria melhor, porque deve ser melhor. Experiência do passado e expectativa do futuro já não correspondem uma à outra. Distanciam-se progressivamente. O prognóstico pragmático de um futuro possível se transforma em uma expectativa de longo prazo para um futuro novo. Kant admitia que, abre aspas, pela experiência,
não se pode solucionar imediatamente a tarefa do progresso, fecha aspas. Mas estava convencido de que novas experiências, semelhantes à da Revolução Francesa, haveriam de se acumular no futuro, de modo que, abre aspas, aprender por uma experiência reiterada pode garantir um progresso contínuo para o melhor. Fecha aspas. Esta frase só passou a ser concebível depois que a história foi vista e experimentada como única, não apenas nos diversos casos individuais, mas única em seu todo, como totalidade aberta para um futuro portador de progresso. Se a história inteira é única, também o futuro deve ser único, portanto diferente do passado. Este axioma da filosofia da história, que resulta do Iluminismo e faz eco à Revolução Francesa, serve de base tanto para a história geral quanto para o progresso. Ambos são conceitos que só chegaram à plenitude histórico-filosófica com a formação dos termos. Ambos apontam para a mesma situação. Não é mais possível projetar nenhuma expectativa a partir da experiência passada. Um futuro portador de progresso modifica também o valor histórico do passado. Abre aspas, a Revolução Francesa foi para o mundo um fenômeno que pareceu desafiar toda a soberania histórica e a partir dela desenvolveram-se a cada dia novos fenômenos que cada vez menos podiam ser objeto de indagações à história. Fecha aspas, escreveu Woltmann em 1799. A ruptura da continuidade é um dos topoi mais difundidos então e, abre aspas, por isso, a finalidade didática é incompatível com a história, fecha aspas, como concluiu Kreuzer em 1803. Temporalizada e processualizada em uma unicidade contínua, a história não podia mais ser ensinada como exemplo. A experiência histórica tradicional não podia mais ser entendida diretamente à expectativa, estendida diretamente à expectativa. Pelo contrário, a história, como acrescentou Kreuzer, tem que, abre aspas, ser considerada e explicada novamente por cada geração da humanidade que avança, fecha aspas. Noutras palavras, a elaboração crítica do passado, a formação da escola histórica se baseia na mesma circunstância que também pôs em marcha o progresso que se projetava para o futuro. Não se pode descartar esse resultado como mera ideologia moderna, se bem que na diferença entre experiência e expectativa, dependendo da posição adotada, a ideologia e a crítica ideológica se tenham estabelecido de maneira perspectivista. Nossas considerações sistemáticas iniciais, cuja origem histórica agora se tornou mais clara, já nos encaminharam para a assimetria entre espaço de experiência e horizonte de expectativa. Assimetria que pode ser deduzida antropologicamente. Se, de uma forma estreita e unilateral, esta assimetria foi restringida à marcha inexorável do progresso, isto não foi mais que uma primeira tentativa para compreender a modernidade como um novo tempo. O progresso é o primeiro conceito genuinamente histórico que apreendeu, em um conceito único, a diferença temporal entre experiência e expectativa. Sempre se tratava de superar experiências que não podiam ser derivadas das experiências anteriores e, portanto, de formular expectativas que antes ainda não podiam ser concebidas. Este desafio aumentou durante o que hoje é chamado de primeira modernidade, alimentando um potencial utópico excedente que conduziu à catadupa de acontecimentos da Revolução Francesa. Com isto se rompeu o mundo das experiências políticos-sociais que até então ainda estivera ligada à sucessão das gerações. Abre aspas, quanto mais a história comprime diretamente a sucessão dos acontecimentos, tanto mais violenta e universal há de ser a luta. Fecha aspas, como dizia uma observação, então muito em voga, de Frédéric Berthet. As épocas anteriores só haviam conhecido mudanças de rumo que se estendiam ao longo de séculos. Abre aspas,
Mas nosso tempo reuniu nas 3 gerações que agora convivem coisas inteiramente incompatíveis. Os enormes contrastes dos anos de 1750 e 1789 e 1815 carecem completamente de transições, aparecendo nos homens que vivem hoje, sejam eles avós, pais ou netos, não como uma sequência de acontecimentos, mas sim como simultaneidades. Fecha aspas. O decurso único do tempo transformou-se em um dinamismo de estratos múltiplos vividos simultaneamente. O que o progresso havia tornado possível no domínio dos conceitos de, em poucas palavras, o velho e o novo entrarem em choque nas ciências e nas artes, de país a país, de classe para classe, tudo isso a partir da Revolução Francesa se converteu em experiência cotidiana. É verdade que as gerações viviam em um espaço comum de experiência, mas este se fragmentava em diferentes perspectivas de acordo com a geração política e a posição social. Sabia-se, e se continuou a saber desde então, que se vive em um tempo de transição, o qual ordena de maneira temporalmente diversa a diferença entre experiência e expectativa. A esta circunstância sociopolítica acrescentou-se, a partir do final do século XVIII, o progresso técnico-industrial que afetou todos ao mesmo tempo, se bem que de diferentes maneiras. Passou a ser uma tese universal da experiência das invenções científicas e de sua aplicação industrial, que elas permitem esperar novos progressos que não podem ser previstos de antemão. O futuro, mesmo não podendo ser deduzido da experiência, trouxe, não obstante, a certeza de que as invenções e descobertas científicas iriam criar um novo mundo. Ciência e técnica estabilizaram o progresso como sendo a diferença temporal progressiva entre a experiência e a expectativa. Por último, existe um indicador infalível de que essa diferença só se conserva quando se modifica continuamente, é a aceleração. Tanto o progresso sociopolítico quanto o progresso técnico-científico modificam os ritmos e os prazos do mundo da vida graças à aceleração. Ao contrário do tempo da natureza, o progresso adquire uma qualidade genuinamente histórica. Bacon se viu obrigado a prever que as invenções iriam acelerar-se, abre aspas. Por isso, ainda devem ser esperadas mais e melhores coisas, e a intervalos menores, da razão e da habilidade e da direção e da intenção dos homens. Fecha aspas. Leibniz pôde enriquecer esta frase com experiências. Por último, Adam Smith mostrou que o progresso da sociedade, Progress of Society, surgia da economia de tempo resultante da divisão do trabalho na produção intelectual e material e da invenção das máquinas. Ludwig Büchner, para quem, abre aspas, o retrocesso é apenas local e temporal, ao passo que o progresso é permanente e geral, fecha aspas, já não se surpreendeu em 1884 pelo fato de, abre aspas, hoje em dia o progresso de um século equivaler ao de milênios nos tempos antigos, pois atualmente quase todo dia produz alguma coisa nova, fecha aspas. A experiência dos progressos já realizados na ciência e na técnica contempla a constatação de que o progresso moral e político sofre um certo retardamento, mas também nesse terreno a lei da aceleração atua. Uma característica do horizonte de expectativa esboçado pelo iluminismo tardio é que o futuro não apenas modifica a sociedade, mas também a melhora. Seja porque a esperança escapa à experiência. Foi assim que Kant utilizou este topos para chegar à certeza da futura Organização Mundial da Paz, abre aspas, pois os tempos em que os mesmos progressos se sucedem são cada vez mais curtos, fecha aspas. Seja porque a partir de 1789, a mudança da organização social e política realmente parecia ter rompido todas as experiências tradicionais. Lamartine, em 1851, escreve que desde 1790 já vivera sob 8 formas de governo diferentes e sob 10 governos.
Abre aspas, a rapidez do tempo supre a distância, fecha aspas. Sempre novos acontecimentos se inserem entre o observador e o objeto. Abre aspas, não há mais história contemporânea. Os dias de ontem já aparecem sepultados bem fundo nas sombras do passado. Fecha aspas. Ele parafraseava, assim, uma experiência compartilhada também, em larga escala, na Alemanha. Ou, para citar um testemunho contemporâneo da Inglaterra, abre aspas, o mundo caminha cada vez mais rápido e é provável que a diferença se torne consideravelmente maior. A disposição de ânimo de cada nova geração é uma contínua surpresa. Fecha aspas. Não apenas o fosso entre o passado e o futuro aumenta. A diferença entre experiência e expectativa é sempre superada, e de forma cada vez mais rápida, para que possa continuar viva e atuante. Basta de exemplos. Com o conceito histórico da aceleração, passamos a dispor de uma categoria histórica do conhecimento que é adequada para se revisar o progresso como conceito apenas otimizador. Em inglês, improvement. Em francês, perfectionnement. Disso não se falará mais aqui. Nossa tese dizia que, na modernidade, a diferença entre experiência e expectativa não para de crescer, ou melhor, que a modernidade só pôde ser concebida como um novo tempo depois que as expectativas se distanciaram de todas as experiências anteriores. Essa diferença, como vimos, encontrou sua expressão na história em si e sua qualidade específica de tempo moderno no conceito de progresso. Para mostrar a riqueza de nossas duas categorias de conhecimento, esboçaremos, para encerrar, mais dois campos semânticos que não estão diretamente relacionados com o tempo histórico, como acontecia com os termos progresso e história. Com isto, veremos que a classificação dos conceitos sociais e políticos pelas categorias expectativa e experiência oferece, não obstante, uma chave para mostrar o tempo histórico em mutação. Os exemplos são provenientes da topologia constitucional. Mencionaremos, em primeiro lugar, o uso semântico alemão voltado para formas federativas de organização que correspondem às situações da vida humana e de toda a política. O fenômeno da unificação, que no final da Idade Média se desenvolveu muito entre os estamentos, levou, com o correr do tempo, a expressão federação, Bund, fácil de ser memorizada. Só se chegou a esta expressão, que ia além da terminologia latina, depois que as frágeis fórmulas de unificação puderam alcançar um êxito limitado, mas capaz de ser repetido. O que de início se jurava apenas verbalmente, isto é, os pactos individuais com que se associavam, se comprometiam ou se reuniam mutuamente pessoas por determinados prazos, foi por um efeito retroativo conceitualizado como federação, Bund. Um tratado, Bündnis, isolado ainda tinha o significado primário de um conceito em via de realizar-se, ao passo que a federação podia abranger uma situação institucionalizada. Isto se mostra, por exemplo, pelo deslocamento do sujeito da ação, quando, em lugar das cidades da federação, se passa a falar da federação das cidades. O verdadeiro sujeito da ação está oculto no genitivo. Enquanto a federação das cidades ainda destacava os membros individuais, as cidades da federação organizavam-se em uma unidade de ação mais ampla, isto é, na federação. Assim, por um efeito retroativo, as múltiplas alianças ou pactos se consolidaram em um singular coletivo. A federação retomava uma experiência já feita, resumindo-a em um conceito único. Trata-se, pois, de um conceito que registra e classifica experiências, um conceito saturado de uma realidade passada, que no âmbito das ações políticas podia ser encaminhado para o futuro e continuar sendo usado. Coisas semelhantes podem ser mostradas em numerosas expressões da terminologia jurídica e constitucional do final da Idade Média e início da modernidade. É verdade que não nos é lícito interpretar seus significados
de forma demasiadamente sistemática, dando-lhes, com isso, uma cobertura teórica. Mas, no que diz respeito à sua classificação temporal, pode-se perfeitamente dizer que se trata de conceitos da experiência que se alimentavam de um passado presente. Muito diferente a tensão temporal de três conceitos de federação que só foram criados no final do antigo Reich: a Federação de Estados, Staatenbund, o Estado Federal, Bundesstaat, e a República Federal, Bundesrepublik. Criadas por volta de 1800, de início, as três expressões são neologismos. A República Federal de Johannes von Miller certamente se apoiou na République Fédérative de Montesquieu, mas os três neologismos não se baseavam exclusivamente na experiência. Tinham como objetivo levar determinadas formas de organização federal que existiam no antigo Reich a um conceito que pudesse ser posto em prática no futuro. Trata-se de conceitos que não podiam ser derivados da Constituição do Reich, mas que dela extraíam determinados modelos para colocá-los em prática como possível experiência futura. Mesmo não sendo mais possível conceber o Sacro Império Romano a partir do imperador, Kaiser, e da Dieta Imperial, Reichstag, pelo menos podiam ser garantidas para o novo século as vantagens das formas federativas de constituição dos estados semi-soberanos, não se tolerando nenhum estado absoluto ou revolucionário. É verdade que, com este recurso, as experiências do antigo Reich, a futura constituição da Federação Alemã é antecipada, mesmo que sua realidade ainda não pudesse ser percebida. Mas na organização do Reich se tornaram visíveis estruturas de longa duração, que, como possibilidades futuras, já eram objeto da experiência. Esses conceitos, precisamente porque tratavam de experiências imprecisas e ocultas, continham um potencial de prognósticos que criavam um novo horizonte de expectativa. Não se trata mais, portanto, de conceitos que classificam experiências, mas sim de conceitos que criam experiências. Com uma terceira expressão, nós somos inteiramente transportados para a dimensão do futuro. Trata-se da expressão Federação dos Povos, Völkerbund, criada por Kant para transferir o que até então era esperado como o reino de Deus na Terra para uma determinação dos fins morais e políticos. O conceito, a rigor, se converte em uma antecipação. Kant, como vimos, esperava que no futuro viesse a se tornar realidade uma federação republicana de povos, organizada por eles mesmos em sequências temporais cada vez mais breves, isto é, com uma aceleração crescente. Planos de federação supranacionais já haviam sido projetados antes, mas não um esquema de organização global cuja realização fosse uma exigência da razão prática. A federação de povos era um conceito de pura expectativa, ao qual não correspondia nenhuma experiência anterior. O indicador de temporalidade que está contido na tensão antropologicamente pré-existente entre experiência e expectativa nos proporciona um parâmetro que permite ver nos conceitos constitucionais o nascimento da modernidade. Quando nos interrogamos por suas extensões temporais, a expressão dos conceitos constitucionais no nível da língua revela uma separação consciente entre espaço de experiência e horizonte de expectativa. Superar essa separação passa a ser tratada da ação política. Isto se manifesta com maior clareza em uma segunda série de exemplos. Por volta de 1800, as três formas aristotélicas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, que em suas formas puras, mistas ou decadentes, ainda eram suficientes para organizar experiências políticas, se modificam do ponto de vista da filosofia da história. Os três tipos de organização são submetidos a uma alternativa forçada, despotismo ou república, na qual os conceitos alternativos contêm um indicador temporal. Distanciando-se do despotismo do passado, o caminho histórico levaria à república do futuro.
O antigo conceito político da res pública, coisa pública, que até então podia envolver todas as formas de governo, adquire um caráter restrito de exclusividade, porém relacionado com o futuro. Esta mudança, que descrita de forma abreviada, desde muito tempo já havia sido encaminhada teoricamente. O resultado se torna palpável na época da Revolução Francesa. O conceito utilizado historicamente ou teoricamente, de qualquer modo, um conceito saturado de experiência, é convertido em um conceito de expectativa. Essa mudança de perspectiva também pode ser mostrada exemplarmente em Kant. Para ele, a república era uma finalidade que podia ser deduzida da razão prática e à qual o homem desde sempre aspirou. Para o caminho que haveria de levar a isto, Kant empregou a nova expressão republicanismo. O republicanismo indicava o princípio do movimento histórico e impulsioná-lo era um mandamento da ação política. Qualquer que seja a Constituição hoje em vigor, o que importa a longo prazo é substituir a dominação do homem sobre o homem pela dominação das leis, isto é, tornar realidade a república. O republicanismo foi, portanto, um conceito de movimento que, no espaço da ação política, permitiu realizar aquilo que o progresso prometeu cumprir na história como um todo. O antigo conceito da república, que chamava a atenção para uma situação, se transformava em telos, em objetivo, ao mesmo tempo que, com auxílio do sufixo ismo, se temporalizava em um conceito de movimento. Servia para antecipar teoricamente o movimento histórico e influenciá-lo praticamente. A diferença temporal entre todas as formas de governo até então conhecidas e a futura Constituição, por todos esperada e desejada, foi posta sobre um conceito que influiu diretamente no acontecer político. Com isso, fica circunscrita a estrutura temporal de um conceito, estrutura que volta a aparecer em numerosos conceitos subsequentes e cujas perspectivas futuras se busca desde então alcançar ou superar. Ao republicanismo seguiu-se o democratismo, o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo, para ficarmos apenas com as expressões particularmente marcantes. Ao serem criadas, tais expressões possuíam pouco ou nenhum conteúdo de experiência, e de qualquer forma, não possuíam o conteúdo a que se aspirava no momento em que o conceito havia sido criado. À medida que iam sendo realizados constitucionalmente, surgiram com naturalidade numerosas experiências antigas, elementos já contidos nos conceitos aristotélicos de organização. Mas os conceitos de movimento se diferenciam na topologia antiga por sua finalidade e por sua função. Enquanto o uso linguístico aristotélico, que havia posto em circulação os 3 tipos de organização, suas formas mistas e decadentes, apontava para possibilidades finitas de auto-organização humana, de modo que podiam ser historicamente deduzidos um do outro. Os mencionados conceitos de movimento tinham por tarefa descobrir um futuro novo. Em vez de analisar uma possibilidade finitamente limitada de presumidas oportunidades de organização, eles precisavam ajudar a criar novas situações constitucionais. Do ponto de vista da história social, trata-se de expressões que reagem ao desafio de uma sociedade em via de transformação técnica e industrial. Elas servem para ordenar sob novos lemas as massas que deixavam para trás as sociedades estamentais. Delas faziam parte interesses sociais, bem como diagnósticos científicos e políticos. Por isso, servem de slogans para a formação de partidos. Desde então, o conjunto do campo linguístico sociopolítico é levado pela tensão progressivamente aberta entre experiência e expectativa. Continua sendo comum a todos os conceitos de movimento a produção compensatória que realizam. Quanto menor o conteúdo de experiência, tanto maior a expectativa que se extrai dela. Quanto menor a experiência, tanto maior a expectativa.
Eis uma fórmula para a estrutura temporal da modernidade, conceitualizada pelo progresso. Isso foi plausível enquanto as experiências anteriores não eram suficientes para fundamentar as expectativas geradas por um mundo que se transformava tecnicamente. Mas, depois de haverem nascido de uma revolução, quando os projetos políticos correspondentes se transformam em realidade, as velhas expectativas se desgastam nas novas experiências. Isso vale para o republicanismo, o democratismo e o liberalismo, na medida em que a história permite atualmente emitir um juízo. Pode-se presumir que continuará sendo válido para o socialismo e também para o comunismo, se este chegar a ser declarado como introduzido na história. Poderia assim acontecer que uma antiga determinação relacional viesse a readquirir seus direitos. Quanto maior a experiência, tanto mais cautelosa, mas também tanto mais aberta à expectativa. Para além de qualquer ênfase, ter-se-ia então alcançado o final da modernidade, no sentido de progresso otimizante. A aplicação histórica de nossas duas categorias meta-históricas forneceu uma chave para reconhecermos o tempo histórico, particularmente o nascimento daquilo que recebeu o nome de modernidade, como algo diferente dos tempos anteriores. Com isso, ao mesmo tempo ficou claro que nossa suposição antropológica, isto é, a assimetria entre experiência e expectativa, era um produto específico daquela época de brusca transformação em que essa assimetria foi interpretada como progresso. Nossas categorias, na verdade, oferecem algo mais do que um modelo de explicação para a gênese de uma história progressiva, que foi conceitualizada pela primeira vez sob a forma de tempos modernos. Elas nos remetem também à parcialidade das interpretações progressivas, pois, evidentemente, só se pode reunir experiências porque, como experiências, elas podem ser repetidas. Portanto, também devem existir estruturas da história, estruturas formais e de longo prazo, que sempre de novo nos permitam reunir experiências. Mas então também deve ser possível superar a diferença entre experiência e expectativa, a ponto de a história poder novamente ser ensinada. A história só poderá reconhecer o que está em contínua mudança e o que é novo se souber qual é a fonte onde as estruturas duradouras se ocultam. Também estas precisam ser buscadas e investigadas, se quisermos que as experiências históricas sejam traduzidas para uma ciência da história. Tradução de Carlos Almeida Pereira.